Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar 10 plantas de sombra que se destacam pela folhagem verde e brilhante e vou falar sobre o cultivo de cada uma. Todas elas são plantas lindas e muito fáceis de cuidar. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como manter as folhagens verdes, brilhantes e saudáveis. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a primeira planta de folhas verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a Zamioculca. Como você pode ver, eu gosto tanto dessa planta que eu tenho 2 vasos dela aqui em casa. Essa que está plantada no vaso branco, eu fiz as mudas a partir de galhos. Eu ganhei 3 galhos, plantei em um vaso, demorou bastante, mas eles brotaram. E essa que está plantada no vaso preto, eu achei jogada na rua e resgatei. E hoje ela está aqui maravilhosa. A Zamioculca é uma planta que tem um brilho natural nas folhas. Ela já nasce com esse brilho. A folha dela, quando é mais nova, ela é em um tom de verde mais claro. E com o passar do tempo, ela vai ficando nesse tom de verde mais escuro. E vai intensificando cada vez mais esse brilho. A Zamioculca é uma planta de sombra que vai muito bem em ambientes internos. Eu cultivo todas as duas dentro de casa e elas se desenvolvem muito bem. Mas é sempre importante observar o ambiente. Apesar delas serem plantas de sombra e se desenvolverem bem dentro de casa, elas precisam de bastante claridade. Muitas pessoas reclamam aqui no canal que a Zamioculca não desenvolve, que ela não cresce. Ela é uma planta de crescimento lento, ela costuma soltar bem poucas folhas por ano, mas por outro lado, ela também não é muito de descartar as folhas antigas, então é preciso ter paciência com a Zamioculca. Ela demora a crescer, mas com o tempo e com o bom cultivo, ela vai ficar uma touceira bem grande e bonita. Ela é uma planta fácil de cuidar e fácil de fazer mudas. Você consegue fazer mudas dela a partir dos galhos e também a partir das folhas. É um processo bem demorado, mas se você plantar tanto os galhos quanto as folhas na terra, eles vão brotar. A segunda planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, além de ter as folhas verdes e brilhantes, ela tem a folha toda desenhada, cheia de recortes. Essa lindeza é a Monstera deliciosa, chamada aí popularmente de costela de Adão. É uma planta que eu sonhava em ter aqui no meu cultivo. Porém, aqui na minha cidade era muito difícil de encontrar ela e quando a gente encontrava era bem cara. Então, pesquisando na internet, eu encontrei a muda para vender no Mercado Livre. Eu resolvi comprar e quando ela chegou com apenas essas folhas mais antigas. Eu até fiquei assustada porque as folhas vieram sem esses recortes. Mas pesquisando eu descobri que é uma característica dela. Quando ela é muda, ela não tem os recortes nas folhas. Eles vão aparecendo à medida que ela vai ficando adulta e vai nascendo folhas novas. Essa é uma planta trepadeira. Essa daqui já está até precisando de um tutor. Na natureza, ela cresce apoiada nos galhos das árvores, né? No nosso cultivo, a gente precisa tutorar ela para ela se desenvolver bem e ficar com uma forma bonita. É uma planta que, apesar de ser bem recente aqui no meu cultivo, eu estou achando ela bem fácil de cuidar. Até hoje ela não me deu trabalho nenhum, não pegou praga, soltou folhinhas novas, então eu estou achando que ela está se desenvolvendo muito bem por aqui. E eu estou muito encantada com essas folhas novas que ela está nascendo. Estão vindo com os recortes bem do jeito que eu queria. Essa folha aqui é bem novinha e olha o tanto que ela já tá bonita. Foi um sonho realizado essa Monstera. A próxima planta que eu escolhi para mostrar, eu comprei junto com a Monstera e ela é o Pacová. Também uma planta que eu acho lindíssima e que eu queria muito ter aqui no meu cultivo. Ela tem essas folhas em um tom de verde mais escuro e o brilho dela é maravilhoso. Parece até uma planta artificial, de tão perfeita que a folha dela é. Também é uma planta que eu estou achando muito fácil de cuidar. Ela chegou aqui já plantada nesse vasinho, eu não fiz o replante e ela soltou essas 2 folhas maiores aqui no meu cultivo. E já está soltando também mudinhas. Já está passando da hora de fazer o replante desse Pacová. Eu vou ver se eu gravo o replante dele aqui para o canal. Se você quiser ver esse replante, deixa aí nos comentários. Então essa é mais uma planta lindíssima que eu quis muito ter aqui no meu cultivo.
A quarta planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, além de ter folhas verdes e brilhantes, ela é muito exuberante. Essa daqui é a Samambaia Amazonas. Essa daqui é a variedade gigante, ela fica aqui no meu terraço porque foi o único local com espaço suficiente que eu encontrei para colocar ela. Não é o ideal porque é um local muito seco, mas até que ela está se desenvolvendo muito bem por aqui. Ela soltou várias folhas novas e está enorme. Essa é uma samambaia bem antiga aqui no meu cultivo, já faz muitos anos que eu tenho ela, e ela é uma planta relativamente fácil de cultivar. Precisamos observar ela bastante porque ela pega pulgões e cochonilhas com muita facilidade, e as lagartas também adoram comer essas folhas bonitas e verdinhas que ela tem. O que eu acho interessante nela é o rizoma, ele é todo peludinho. E se a gente planta ela em um local que ela possa subir, ela vai virando uma trepadeira. Aí esse rizoma fica mais aparente do que no vaso e as folhas vão brotando dele. Fica bem bonito, mas é uma planta que precisa aí de bastante espaço para cultivar ela. Você está gostando dessa lista de plantas de folhas verdes e brilhantes? Deixa o like aqui no vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que toda sexta-feira tem um vídeo novo por aqui falando sobre essas lindas plantas ornamentais. A quinta planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, além de ter uma folhagem linda e brilhante, ainda está florindo. Esse daqui é o lírio da paz na variedade gigante e esse meu vaso está enorme. Também é uma planta que ocupa bastante espaço. Eu cultivo esse vaso de lírio da paz aqui na minha garagem e é um ambiente que ele gosta muito e se desenvolve muito bem. As folhas estão sempre verdinhas e brilhantes. E todo ano, no período da primavera, ele floresce. As flores também são bem grandes, faz jus ao tamanho da planta. Elas ficam meio tombadinhas, mas são muito bonitas. Eu acho o lírio da paz uma planta muito fácil de cuidar. Se ele gosta do ambiente que a gente coloca ele se desenvolve muito bem. A gente só precisa prestar bastante atenção na rega, porque é uma planta que gosta de umidade no substrato e não tolera ficar muito seca. Quando o substrato dele fica muito seco, ele fica todo caidinho com as folhas murchas. E se a gente não faz as regas normalmente, ele costuma queimar as pontas das folhas. Então é sempre importante a gente manter o substrato dele levemente úmido e fornecer para ele também certa umidade ambiente. Borrifar água nas folhas, lavar as folhas de vez em quando ajuda muito. A sexta planta de folhas verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo também é um lírio e esse daqui é o lírio do Amazonas. Também é uma planta que possui uma folhagem muito bonita. Eu sou encantada com o brilho natural que as folhas do lírio do Amazonas têm. Elas nascem num tom de verde mais claro e com o passar do tempo elas vão ficando em um tom de verde mais escuro e bem brilhosas. Também é uma planta que eu considero muito fácil de cuidar, já faz anos que eu tenho esse vaso de lírio do Amazonas e ele está sempre bonito e floresce todo ano. É uma planta aí também de sombra e não tolera luz solar direta nas folhas, mas o segredo para o lírio do Amazonas florir é cultivar ele em um local de sombra com bastante claridade. Já tem os 2 vídeos aqui no canal falando sobre o cultivo do lírio do Amazonas. Eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição. A sétima planta de folhas verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a Peperomia obtusifolia. Essa também é uma daquelas plantas que parece ser artificial. Ela tem as folhas grossas e muito brilhosas. Essa daqui não tá tão brilhosa porque ela tá empoeirada. Ela fica aqui na minha escada e por aqui tem bastante poeira. Essa também é uma planta que é muito fácil de fazer mudas. Ela pega por estaquia, que é aquela muda feita a partir dos galhos. Você também consegue fazer mudas dela a partir da divisão de touceira e ela ainda brota as folhas. Demora um pouquinho, mas as folhas dela brotam super bem. Ela é uma planta semi-suculenta e esse tipo de planta costuma brotar por folhas. É o caso da peperômia, das amioculca, das begônias e também das próprias suculentas. A oitava planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, além de ter as folhas verdes e brilhosas, ainda tem a folha em formato de coração e produz uma flor bem bonita. Esse daqui é o antúrio vermelho, olha aqui que linda que é a floração dele.
e aqui em cima tem um antúrio na tonalidade branca, só que a florzinha já tá passando, então ela tá meio rosada. Essa é uma variedade de antúrio de pequeno porte, então ele não cresce muito mais do que isso, principalmente se a gente cultiva eles em vaso pequeno. Inclusive, esse é o segredinho dessa variedade de antúrio. Se a gente planta essa variedade em um vaso muito grande, ele costuma crescer e ficar aí com as folhas grandes e também as flores maiores. Como eu gosto dele mais compacto, eu prefiro manter ele em vaso pequeno. Esses meus já estão passando da hora de replantar. Só que eu fico com dó de replantar porque vai sobrar muita muda. Eles estão bem touceirados. A nona planta de folhas verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é um arbusto que tem um formato de árvore bem bonito. Essa daqui é a Leia verde. Tem uma variedade dela que tem as folhas mais escuras, que é chamada de Leia rubra. Mas como nesse vídeo eu estou mostrando plantas de folhas verdes, eu escolhi mostrar a Leia verde. É uma planta que eu cultivo dentro de casa em um ambiente sombreado, mas essa planta é bem versátil. E também pode ser cultivada em ambientes de sol, que ela vai se desenvolver muito bem. Essa daqui eu peguei a muda dela na planta do jardim da minha avó. E a de lá pega sol praticamente o dia todo. E está bem bonita também. A leia é um arbusto que, se estiver plantado diretamente no solo, pode atingir até 3 metros de altura. Quando a gente cultiva em vaso, ela fica aí com um porte menor. Essa daqui deve estar com 1 metro mais ou menos de comprimento. Para quem quer ter uma planta de grande porte em formato de árvore dentro de casa, essa é a planta ideal. E a 10ª planta de folhagens verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é uma planta pendente e também uma planta que tem muita dúvida aí sobre o nome dela. Aqui na minha região, ela é chamada popularmente de trança de cigano. Eu também já vi ela em alguns lugares com o nome de tostão esmeralda. É uma planta de muito fácil cultivo, ela pega e enraiza com bastante facilidade e fica muito bonita quando a gente cultiva ela na sombra. Essa daqui tá pegando alguns raios solares e ela está com as folhas meio amareladas. Mas quando a gente cultiva ela na sombra, com um bom substrato, ela fica pendente com as folhas bem verdinhas. Essa daqui já está precisando de um replante, tem um bom tempo que ela está aqui nesse vasinho, então muito provavelmente o substrato dela já está compactado. É sempre bom fazer uma poda nela no momento de replantar, que ela renova os ramos e fica mais cheia e bonita. Então essas foram as 12 plantas com folhagens verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo. E falando um pouco sobre o cultivo delas, todas devem ser cultivadas em ambientes de sombra com bastante claridade. É essa claridade que vai permitir com que a planta se desenvolva bem e fique com as folhas bem brilhantes. Quando a planta é cultivada em um ambiente muito sombreado, ela costuma não ter um bom desenvolvimento e ficar com a folha em uma tonalidade mais opaca, mais sem vida. E as folhas geralmente ficam mais compridas, estioladas. E as plantas que florescem, como o lírio da paz, costumam não florescer nesse tipo de ambiente. Então, certifique-se que o ambiente que você escolheu aí para cultivar a sua planta de sombra tenha uma boa claridade. Sobre o substrato, todas as plantas que eu mostrei nesse vídeo gostam de um substrato parecido, que é aquele substrato padrão aí para o cultivo de plantas tropicais. Um substrato que seja bem drenado e aerado e que seja rico em matéria orgânica. Na natureza, essas plantas se desenvolvem embaixo de árvores, em meio àquela matéria orgânica ali, resultante daí da decomposição de folhas, de galhos de árvores e também frutos. Geralmente esse solo é um solo rico e é um solo mais solto, ele não é tão compactado. Então não use terra pura para plantar esse tipo de planta, porque a terra pura com o tempo vai ficando compactada. Então tente fazer aí um mix de terra com palha de arroz carbonizada, casca de pinos triturada. Você pode usar também areia grossa para construção, esterco de gado, esterco de galinha. Lembrando que esses estercos precisam ser curtidos.
Então escolha os elementos da sua preferência e faça um mix. Você vai ter muito mais sucesso no cultivo dessas plantas usando esse tipo de substrato. Se você preferir, você pode comprar também o substrato pronto. Existem várias marcas no mercado que vão ser ideais para essas plantas. Em relação à rega, a maioria dessas plantas que eu mostrei gostam de uma rega frequente, mantendo o substrato levemente úmido. Exceto a zamioculca, ela já gosta de um substrato mais seco, então faça regas moderadas na sua zamioculca. Em relação à adubação, eu uso aqui o adubo Forticote 15912. Ele é um adubo de liberação lenta do tipo osmocote, que são umas bolinhas que a gente coloca no substrato e elas vão liberando a adubação lentamente e dura aí 5 meses. É um adubo excelente e eu tenho gostado bastante de usar ele aqui nas minhas plantas. Se você preferir, você também pode usar aí um adubo orgânico do tipo bocashi, a farinha de osso, os estercos de gado e de galinha. É só você colocar uma pequena quantidade de um desses adubos no canto do vaso a cada 3 meses. Se você preferir um adubo químico, você pode usar um adubo do tipo NPK 10-10-10. Em relação a esse adubo, siga todas as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto em relação à dosagem a ser utilizada e o espaçamento entre uma aplicação e outra. Então essas foram as 10 plantas com folhagens verdes e brilhantes que eu escolhi para mostrar nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual dessas plantas é a sua preferida e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 plantas de sombra com folhagens coloridas para você cultivar, e também uma playlist repleta de vídeos de plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos.